primeira vez que eu assisti, que eu conheci a obra do Frank Herbert, foi lá comecinho dos anos 90, quando passou na TV aberta o filme do David Lynch, o clássico, vamos dizer assim, adaptação, a primeira vez que a obra Duna aí, do Frank Herbert foi adaptada para o cinema, foi com o filme do David Lynch, um diretor bem pessoal aí, né, um diretor bem, vamos dizer, com uma obra bem pessoal dele no cinema, e ele trouxe uma visão muito colorida, assim, uma interpretação que ao mesmo tempo segue a obra, né, a história aqui do Paul Atreides, deste primeiro livro, e a história do planeta, né, Duna, ali, o planeta Arrakis, que contém a substância mais importante ali do universo. Quem domina esta substância controla o dinheiro, controla o poder na galáxia, né? Então, eu assisti aquele filme lá, em alguma tela quente da vida, não entendi quase nada, era muito criança, não entendi quase nada daquele filme do David Lynch, mas eu gostei, eu lembro a sensação de ter gostado, porque era algo muito diferente. O David Lynch, ele assume a visão lisérgica que o Frank Herbert coloca ali com a substância que existe nesse universo, né, que ele criou. E tem um visual muito específico, assim, muito criativo. Os atores ali são bons. Tem o Sting, que era o cantor lá, né, o Sting do The Police, que faz o sobrinho lá do Barão Harkonnen, que é um personagem que volta agora nesta segunda parte aí do filme do Villeneuve. Né? Então era um filme muito maluco, que não foi bem recebido na época, né, com críticas e tal, até pelo público. Ele é um filme de 84, então é um filme que já completou aí 40 anos do lançamento. Estamos falando também de uma época lá onde os estúdios queriam um novo Star Wars, né? O Star Wars lá do George Lucas já estava bombando, fazendo muito dinheiro nas bilheterias. Então os estúdios estavam, né, os produtores estavam procurando um novo Star Wars. E o David Lynch, ele não gosta desse filme, né? Não é o resultado que ele queria. Também foi muito alterado, teve muita a mão ali dos produtores do estúdio para tentar tornar aquilo algo mais comercial, mais palatável. É uma adaptação muito difícil. A adaptação deste livro é muito complicada, tanto pela parte de ficção científica, pela produção de efeitos especiais, mas também pela história. É uma história difícil de adaptar, porque é uma história longa, é uma história com várias camadas, é uma história que envolve política, né, religião, messianismo, colonialismo, né, dos europeus aqui. Então é um livro com várias camadas futuristas e sociais, e também além da parte visual, né, a parte de efeitos especiais, que lá na década de 80 Star Wars ainda estava começando a usar, né, esses efeitos especiais de uma forma mais inovadora no cinema. E houve tentativas antes de adaptar lá o Duna, né? Existe aquela lenda lá clássica do filme do Jodorowsky, né? Que o Jodorowsky é um artista europeu que escreveu um roteiro, iria criar um filme, seria a primeira adaptação de Duna, mas aquilo virou uma coisa tão grandiosa e tão impossível de ser feita, e muito menos, não seria algo comercial, seria algo muito artístico, que não se pagaria talvez nunca. Então aquele filme acabou não sendo, nunca saiu, né, do papel, mas o David Lynch assumiu esse desafio, trouxe aquele filme. Eu gosto. É um filme difícil de assistir hoje novamente, assim, né? Ele é um filme bem autoral, assim, então não é todo mundo que vai gostar de assistir hoje, mas na época eu não entendi quase nada da parte de política, da briga, né, da casa dos Atreides, lá o duque do Atreides contra os duques dos Harkonnen, essa parte política, mas o visual era incrível. O David Lynch cria ali visuais do planeta, dos Atreides, depois do planeta Arrakis, os vermes, né, que são essas criaturas gigantescas que existem no planeta Duna,
né? E toda a questão do Messias, né? Se o Paul Atreides é o escolhido, é o Messias ou não. Saibam que estamos no ano 10.191. Esse universo é comandado pelo Padisham Shaddam IV, meu pai. Nesse momento, a substância mais valiosa é a mistura de temperos. O tempero prolonga a vida. O tempero amplia a percepção. O tempero é vital para as viagens espaciais. A Corporação Espacial e seus navegadores, a quem o tempero transmuta por mais de 4.000 anos, usam o gás temperado de laranja, que lhes dá o poder de dobrar o espaço. Isto é, viajar a qualquer parte do universo sem se mover. Assim, esqueci de lhes dizer, o tempero existe em apenas um planeta em todo o universo. Um planeta desolado, seco, com vastos desertos. Escondidos nas rochas desse deserto, há um povo chamado Fremen, que há muito tempo crê na profecia de que um homem surgirá, um Messias, que os conduzirá à verdadeira liberdade. O planeta é Arrax, também conhecido como Duna. O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, o filme do Peter Jackson, que eu não saía do cinema, né, com essa sensação de ter assistido algo tão épico quanto nós temos agora neste Duna, parte 2, do Denis Villeneuve. Né? O Denis Villeneuve é um diretor excelente, que já vem despontando aí nos últimos anos, né? Ele, com ficção científica, ele fez o excelente A Chegada, que é um filmaço também. E ele assumiu, então, o desafio atual aí nos anos de 2020 para traduzir, né, para adaptar a obra aí do Frank Herbert para o cinema, né, com o Duna. Eu já falei que era uma obra bem difícil, né, de ser adaptada, não é todo diretor que quis assumir este desafio, nem todo estúdio, né? E o primeiro filme, ele foi um filme assim um pouco difícil no começo. Eu passei a gostar mais dele na segunda vez que eu assisti. Ele foi um filme que ele teve uma questão ali de não ser exibido nos cinemas inicialmente, né? Teve toda aquela questão lá de 2020, né? 2021, enfim, da pandemia, né? A situação que nós passamos. E ele foi logo já para os streamings, né? Para o serviço de streaming, que eu assisti em casa, na TV. Eu achei um filme difícil, assim, de você acompanhar a primeira vez. Ele é um filme longo, né? E a primeira parte, essa primeira parte do livro, ele é uma parte bem burocrática, né? Da construção da história ali do Frank Herbert. Então, na primeira parte aqui do livro, que é uma parte longa, assim como o filme do Villeneuve, a primeira parte nós ficamos conhecendo, né? A construção o contexto deste mundo, né, de Duna, onde nós conhecemos a família lá, dos Atreides, né, o Paul Atreides, o Paul, que é vivido pelo Chalamet, né, Timothée Chalamet, que é um ator muito bom aí, que está em ascensão também em Hollywood nos últimos tempos. É um ator que eu gosto bastante, então tem um elenco bem estrelado ali, que faz todos os outros papéis também. E aí nós ficamos conhecendo lá o planeta, né, dos Atreides, depois a questão com os Harkonnen, né, que são a principal casa rival dos Atreides, né, que querem controlar ali o planeta Duna, querem manter o poder, na verdade, né, toda uma questão política. E aqui nós temos também uma questão bem explícita, assim, uma comparação, uma analogia aí do Frank Herbert com a questão da Europa e do Oriente Médio, né, do petróleo. Nós temos aqui a spice, né, a especiaria, que é a substância mais importante deste universo, né? Nós estamos neste planeta aqui, Duna, neste universo do Frank Herbert, nós estamos muitos milhares de anos à frente do nosso tempo atual, onde inclusive a questão da inteligência artificial já foi esperada, né? Isso é bem interessante, né? A questão, uma visão que o Frank Herbert teve,
que os computadores, com essa questão da inteligência artificial, eles acabaram sendo superados pela humanidade, né, justamente para que não houvesse uma inteligência artificial ali que viesse a superar e enfrentar, né, a nossa raça humana. Então, os computadores não existem mais nesta época, né, e essa substância, a especiaria que existe no planeta Duna, ela é coletada no deserto, né, na areia do deserto, ela se mistura ali nesse planeta, e ela é usada, né, como uma substância que vai desenvolver o potencial, o cérebro dos seres humanos. Então, os navegadores, as naves que nós vemos nesse universo que viajam em dobras espaciais, todo esse contexto científico, né, são cérebros humanos que foram desenvolvidos, foram expandidos, né, trabalha muito a expansão da mente ali, e eles conseguem navegar pelo universo, e existem visões, né, a questão do espaço e do tempo, você começa a enxergar isso de uma forma que nós não temos uma capacidade hoje, né? Nós enxergamos o espaço e o tempo de uma maneira muito linear, do presente, do passado, do futuro. E nessa concepção aqui, a mente humana, depois de ser expandida com essa substância, ela consegue ter uma visão muito maior do universo, do espaço e do tempo para poder viajar de um lugar, uma distância entre os planetas, as galáxias. Então, esse é um conceito bem interessante. Então, o filme todo é muito orgânico. Eu quero que saiba que vou te amar até o fim da minha vida. Você nunca vai me perder se continuar sendo quem você é. Pense bem no que vai fazer, Paul Atreides. Silêncio! Essa profecia serve para nos escravizar! Você não está preparado para o que vai acontecer. E aí nós temos a questão do Paul assumir esse Messias, né? Existe a profecia do Salvador dos Fremen, né? Que vai vir alguém de fora, um colonizador, e vai salvar os Fremen deste sofrimento no deserto, dos ataques, levá-los a um lugar paradisíaco para viver. Né? E no começo, o Paul não acredita nessa profecia, o próprio personagem, a personagem da Zendaya não acredita nessa profecia, ela não gosta dessa profecia, porque essa profecia acaba sendo uma forma de controle da população, né? Então tudo isso é discutido também no segundo filme. E nós temos as cenas de ação épicas, né? Nós temos ali quando os Fremen estão destruindo as máquinas dos Harkonnen no deserto, que vão coletar especiaria, então eles conseguem atacar e destruir essas máquinas para que eles não consigam mais a especiaria. E aí nós temos o personagem do Austin Butler, né, que é o sobrinho do Barão, que vem também para o planeta para ajudar a destruir os Fremens e recuperar o planeta, que no filme do David Lynch era vivido pelo Sting, lá, o vocalista do Police. Aqui é o Austin Butler, que viveu o Elvis no outro filme da cinebiografia do Elvis. Então continuamos aí numa ligação de rock, né, com o filme aí do Duna. Então ele é um vilão muito interessante também visualmente. Aqui o Denis Villeneuve solta um pouco, né? Como eu disse, eu acho a primeira parte um filme muito burocrático, muito contido, muito sóbrio. Né? O Denis Villeneuve ele não assume essa breguice, essa visão mais lisérgica, né, do livro e do que o David Lynch criou lá atrás. Parece que ele quis se distanciar muito. Mas tem muito a ver, né, com os filmes do Villeneuve, né? A Chegada também é um filme muito sóbrio, né, muito contido ali dentro dessa visão, uma direção excelente. E os efeitos visuais, né? Assim como o épico lá do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, que o Peter Jackson foi lá na Nova Zelândia, nas montanhas, filmar os cenários reais e depois, né, foram, claro, aplicados efeitos especiais também. Aqui também o Denis Villeneuve foi para o deserto, na Jordânia, filmar lá, né, com o elenco todo. E depois, claro, nós temos muito efeito digital, claro. Mas acaba funcionando muito bem, né? É um filme visualmente incrível, as cenas de ação
são muito épicas, as batalhas, os confrontos, os vermes, né? Nós temos a cena onde o Paul vai tentar cavalgar um verme gigante pela primeira vez, que é um dos costumes lá do povo Fremen, né? De cavalgar esses grandes vermes do deserto para se locomover e tudo mais. E aqui ele consegue, então, né? Isso não é um spoiler grande lá, já está no trailer. Isso já vem lá do filme também do David Lynch, já foi feito. Então, uma cena muito bacana, muito bonita, assim. Você sai com a sensação do cinema de ter assistido um épico mesmo. Isso é muito legal, né? Eu gostei bastante, assim. Abre espaço sem muitos spoilers, mas isso abre um espaço, sim, para a continuação. Nós temos livros que seguem ali os Messias de Duna, a Guerra Santa, porque o Paul, depois de um tempo, ele fica esse conflito entre os Atreides, ele assumir a herança dos Atreides e o controle político ali e financeiro do planeta Arrakis, e ele como um Fremen, como um povo subjugado ali, que ele, até que ponto ele acredita na profecia, ele vira esse profeta, o escolhido para o salvador dos Fremen, e até que ponto ele está usando isso para seus interesses, o interesse de sua família, Atreides, né? Então ele fica nessa dubiedade aí, e o final do filme tem algumas alterações em relação ao livro, mas eu achei uma boa adaptação e espero que tenha continuação. É um filme bom para assistir no cinema, né? O arco do Paul Atreides se encerrou aqui nesse filme. Se não tiver, se o Denis Villeneuve não continuar essa franquia, será um bom filme, né? Está um arco aqui completo. Mas se houver uma continuação, será uma grande franquia aí no cinema. Eu espero que ele tenha essa oportunidade de continuar. E no filme isso fica em aberto também, né? Isso pode ser continuar, apesar de que o arco aqui encerrou, mas você fica muito à vontade de ver o que vai acontecer depois. Então é isso, você curtiu aí, você assistiu o filme do David Lynch, você curtiu esses filmes aí do Villeneuve, são filmes longos, né? Não é todo mundo que vai curtir, mas é um filmaço para ver na tela do cinema. Como há tempos aí eu não curtia tanto. Obrigada a você que assistiu até aqui. Beijo no coração de todos. Tchau.